Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de primeiro agradecer ao evento pelo fato de ter me convidado e na realidade eu sinto que eu faço parte da história, eu ajudei a escrever um pouco dessa história e a gente vê que não tem 25 anos só, tem mais tempo. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ver como é que vai ser as brigas aqui. Bom, no princípio era o caos. Então, eu vi o Dr. Luiz Amorim falando ontem sobre pegar moradores de rua para tirar sangue deles, está entendendo? Então, era o máximo dos vampiros mesmo. E na realidade a gente viu, eu cheguei a doar sangue num local que colhia sangue remunerado em 1981, 82. Bom, mas tudo começou com a reforma sanitária e a gente, eu tive o prazer de fazer um estágio de hemofilia no Centro de Hematologia, lá na Pardal Malé, lá na Tijuca, e eu vi a tragédia da AIDS em 1988. E eu tive o prazer também de participar da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, em que estava Sérgio Arouca, Dalmo Dagliari, e eu tive o prazer de conversar com eles lá, eu era delegado da 8ª Conferência. E depois da 8ª Conferência saiu a Constituição Cidadã. E eu conversei com várias pessoas que participaram da elaboração da Constituição e foi uma briga muito acirrada e vocês vão ver que a nossa Constituição é a única Constituição do mundo que fala sobre doação de sangue. Então, o artigo 199, ele começa falando: assistência à saúde é livre e iniciativa privada. Só para vocês verem aonde é que a gente foi colocado. E depois, no parágrafo 4º, diz que a lei disporá sobre a doação de órgãos, etc., etc., e a coleta e processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização, e a partir daí começa a grande trajetória do Sinazam. Em 1990 já foi publicada a regulamentação do Sistema Único de Saúde e na própria Lei 8080, no artigo 4º, ele fala que estão incluídos no conjunto de serviços que formam o Sistema Único de Saúde instituições públicas federais, estaduais, municipais, controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e equipamentos de saúde. E no artigo 5 fala que são objetivos do Sistema Único de Saúde a formulação e execução da política de sangue e hemoderivados. E no artigo 15, diz que será implementado o Sistema Nacional de Saúde de Sangue, componentes e hemoderivados. Então, isso nos remete a 1990, quando se fala pela primeira vez em Sinazam. Tá ok? Bom, da promulgação da Constituição até a publicação da 8080, houve uma briga muito grande dos setores privados da transfusão de sangue, que dificultaram a publicação da lei que regulamentaria o artigo da Constituição. Então, a lei acabou sendo promulgada em 2001 e antes da promulgação, né, a rede era extremamente heterogênea nos estados, havia necessidade de aumento de capacidades da coordenação, que ela não funcionava por falta de regulamentação da Constituição Federal, não tinha poder. Tinha diferentes padrões de qualidade, segurança transfusional,
e uma crescente demanda de sangue, e principalmente de hemoderivados. O tratamento de hemofilia era um grande problema. E a necessidade da consolidação da doação voluntária e não remunerada de sangue, que a gente ainda trabalhou muito tempo, e ainda em alguns locais ainda a gente trabalha com doação de reposição. Bom, eu quando assumi a coordenação em 2007 para 2008, eu fui me inspirar numa grande figura da hematologia brasileira, que é o Dr. Hélio Moraes. E ele foi coordenador de sangue quando o Dr. Vencina fundou a Anvisa e convidou ele para fazer a coordenação de sangue. E foi ele que montou, e no governo Fernando Henrique tinha as metas mobilizadoras nacionais, e o Dr. Hélio, ele publicou dentro do Palácio da Alvorada, aliás, do Palácio do Planalto, no governo Fernando Henrique, as metas mobilizadoras do sangue. E isso foi que me inspirou durante a coordenação de sangue. E a gente vai ver aqui que é muito atual, né? Diz tudo respeito ao que está acontecendo hoje. Então, a formulação e atualização das diretrizes de sangue e hemoderivados, a organização da rede física de hemocentros em âmbito nacional, a promoção do Programa Nacional de Doação Voluntária visando fidelizar o doador, a captação, estruturação e captação e triagem clínica e laboratorial do sangue, a padronização das etapas de separação de hemocomponentes no processamento, o controle de qualidade e a instituição do Programa de Avaliação Externa de Qualidade, o AIQ, a hemovigilância e implantação do sistema de alerta para monitorar e coletar e avaliar reações adversas, o uso racional de sangue, o Dr. Hélio Moraes já estava falando em PBM naquela época, a criação de diretrizes clínicas para a indicação correta e segura da transfusão de sangue, a capacitação contínua e a qualificação de profissionais da área de saúde na área de hemoterapia e do fortalecimento da autossuficiência nacional na produção de hemoderivados de plasma, o sistema de informação e integração digital, isso é extremamente atual, né? Integração digital dos bancos de dados dos hemocentros, e a pesquisa, o desenvolvimento e incentivo a estudos científicos em medicina transfusional. Então, para vocês verem o quão atual o Dr. Hélio Moraes era naquela... Eu tenho uma admiração muito grande, pessoal, por ele. Bom, e daí veio a Lei 10.205 e veio a criação legal, a legalização do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados. No artigo 8, e ele fala, diferente do que a gente pensa, né, e do que a gente diz, o Sinazam ele é composto por organismos operacionais na captação, obtenção de doação, coleta, processamento, controle e garantia de qualidade, estocagem, distribuição, transfusão de sangue e seus componentes e hemoderivados, isso que somos nós, que trabalhamos nos serviços de hemoterapia, e os centros de produção de hemoderivados e qualquer outros produtos industrializados a partir do sangue venoso e placentário, outros obtidos por novas tecnologias, indicados para o diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças. Ele, no parágrafo 1º, ele coloca o Ministério da Saúde, que editará os planos e programas quadrienais voltados para a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados, como parte integrante específica do Plano Plurianual da União. Então, a coordenação de sangue, na realidade, ela coordena o Sinazam, mas ela não é parte do Sinazam. E são órgãos de apoio do Sinazam: a vigilância sanitária e epidemiológica, os laboratórios de referência para controle e garantia de qualidade do sangue, e outros órgãos e entidades que envolvem ações pertinentes às mencionadas na política. Então, pelo item 2, inclusive a Fundação a Fiocruz é parte integrante de órgãos de apoio do Sinazam.
A Política Nacional de Sangue e Componentes Hemoderivados será desenvolvida por meio de uma rede nacional de hemoterapia, públicos e privados, com e sem fins lucrativos, de forma hierárquica, de acordo com o regulamento emanado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele escreve a Política Nacional de Sangue. Os serviços integrados da rede nacional, vinculados à União, Estados, municípios, Distrito Federal, reger-se-ão segundo os respectivos regulamentos e normas técnicas pertinentes, observadas à disposição desta lei. Os serviços integrantes da rede nacional terão abrangência nacional, regional, interestadual, municipal, conforme o âmbito de atuação. Isso, na realidade, a lei acabou prevendo já os centros testadores que estão sendo regionalizados, né? E o artigo 12, o Ministério da Saúde proverá as medidas indispensáveis para o desenvolvimento institucional, modernização administrativa, capacitação gerencial e consolidação física, tecnológica, econômica, financeira e pública de unidades que integram o Sinazam. Então, a Lei 10.205, ela institui a Política Nacional de Sangue, criando a universalidade do acesso ao sangue e o tratamento hematológico, já na lógica da Lei 8080, define a doação de sangue como altruísta, e é a nossa briga hoje para evitar essas leis parasitas que beneficiam o doador de sangue, a proibição da comercialização, e quando a gente dá ingresso a concurso público sem pagamento da taxa, a gente está remunerando o doador, né? Então, isso é um contrassenso. A segurança transfusional e a autossuficiência. A lei, quando aprovada, ela tem que ser aprovada, ela tem que ser decretada pela Presidência da República, né? E saiu o decreto 3990 de 2001, que daí ela dá a implementar a Política Nacional de Sangue, garantir a autossuficiência do país em hemocomponentes e hemoderivados, harmoniza as ações do poder público em todos os níveis de governo relacionados à assistência hemoterápica. Bom, quando a lei foi promulgada, foi apresentada, o sangue estava na coordenação de sangue, na gerência geral de sangues e tecidos dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aqui o decreto 5045, ele tira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e traz para o Ministério da Saúde a coordenação de sangue. Então, o doutor João Bácara foi o primeiro coordenador, já no Ministério, a doutora Beatriz McDowell era a coordenadora anterior, e daí, dentro desse novo decreto, que traz para a Secretaria, ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde, objetivando a gestão e a coordenação do Sinazam, compete formular a Política Nacional de Sangue e Componentes Hemoderivados, assessorando tecnicamente os estados e os municípios quando necessário. Elabora e normatiza técnica da área de hemoterapia e hematologia. Financia as ações voltadas para a melhoria da qualidade do sistema de sangue e componentes hemoderivados, da hemorragia pública e da assistência hematológica hemoterápica, e faz a gestão dos sistemas de informação na área de sangue e componentes hemoderivados, e fomenta o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico na área de sangue e hemoderivados. Isso nos dá, Lu, base legal fora da Secretaria de Ciência e Tecnologia para desenvolvimento de pesquisa dentro da coordenação de sangue também, tá? Isso nos traz nessa direção. E daí, eu não sei se estão marcando o tempo. Está tranquilo? Então tá. Eu estou quase terminando, né? Então, um dos principais avanços da coordenação de sangue no Ministério da Saúde e a promulgação da 10.205, bem como a criação do Sinazam, ela fez com que
a Bia já vinha fazendo isso quando ela estava na Anvisa, as reuniões da Hemorrede Nacional. E através dessa Hemorrede Nacional, a gente consolidou a liderança do Ministério da Saúde e principalmente o protagonismo dos hemocentros coordenadores, como a gente está fazendo agora, né? O que a gente está fazendo agora é exatamente protagonizando a Política Nacional de Sangue. A criação de grupos de assessoramentos técnicos e câmaras técnicas, a gente teve um período nublado há pouco tempo, mas está sendo retomado agora. Os cursos de pós-graduação para capacitação de pessoas para fazer gestão dos hemocentros. A blindagem do orçamento, a coordenação da coordenação de sangue no PPA. A doutora Eliana, que me antecedeu na coordenação de sangue, junto com o ministro Saraiva Felipe, foi a responsável por blindar esse orçamento, quer dizer, esse orçamento diferente do que acontece dentro do departamento. Esse orçamento ele está gravado para compra de medicamentos para tratamento de hemofilia e para aquisição de equipamentos para a produção hemoterápica no Brasil. A criação do PNQH, e aqui eu trago trago de volta uma pessoa que já não se encontra mais no nosso plano, que foi a Jane Martins, que foi a pessoa que me ajudou, quando eu estava na coordenação, a criar o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede, que eu acho que talvez, dentro do âmbito do Sinazam, seja uma das coisas mais importantes. Porque quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deixou de ter a coordenação de sangue, isso porque havia uma contradição de que quem regula e controla não faz a política foi para o Ministério, só que ficou esse vácuo. E quando a gente olhava o Brasil, a gente via uma diferença absurda no que estava acontecendo no Brasil. E a gente resolveu fazer o Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede exatamente no sentido de equalizar aqueles que estavam mais avançados em relação à tecnologia, que apoiassem e que fizessem as visitas técnicas, não em caráter fiscalizatório, mas em caráter pedagógico, para ajudar. E a gente teve um avanço muito grande. Eu acho que talvez a qualidade do sangue, graças a Jane, a gente teve um grande avanço em relação à melhoria. E isso deu qualidade para que a gente tivesse mais facilidade em ajudar a Octafarma em fazer a qualificação do plasma. Foi muito mais fácil fazer dessa maneira, devido à padronização. A implantação do programa de qualidade interno da coordenação, isso é uma coisa que eu pedi para a Lu, para tentar ressuscitar, que era uma coisa que eu tinha um orgulho muito grande, que foi a certificação ISO 9000 da coordenação de sangue e o programa interno de qualidade da coordenação. Isso deu força dentro do Ministério à coordenação de sangue, no sentido que a gente tinha POP, e assim como a gente exigia organização e sistema de qualidade na Hemorrede, a coordenação também tem que ter um sistema de qualidade com a avaliação externa. A normalização do tratamento das coagulopatias, esse é um outro grande orgulho que eu tenho do Brasil. Isso na Austrália, em Melbourne, eu recebi um prêmio da Federação Mundial de Hemofilia, classificando o Brasil como um dos países que teve o maior avanço no tratamento de hemofilia no mundo naquela época, em 2014. E os avanços no tratamento das hemoglobinopatias também. Eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Eu acho que a gente precisa ter nas hemoglobinopatias os avanços que a gente teve na coagulopatia. Ainda falta bastante para a gente chegar nesse ponto. O desenvolvimento e a implementação do NAT brasileiro, que foi uma luta terrível que eu tive com setores que resistiram contra o desenvolvimento de tecnologia. Isso é um mérito do Dr. João Bácara, que foi a pessoa que teve coragem
de dizer não, a gente não vai implantar o NAT, nós vamos desenvolver o NAT com tecnologia própria, e junto com a UFRJ e a Fiocruz, a gente desenvolveu, e eu tive a oportunidade de implantar ele em nível nacional, e, pasmem, hoje o sistema privado reclama que o nosso sangue tem melhor qualidade, porque a gente tem a malária, e eles não têm a malária. Isso me dá um orgulho muito grande. E eles diziam que o nosso NAT não prestava. E a produção de cadernos informativos de produção hemoterápica no Brasil, que é outra coisa bastante importante para que a gente informe a população e informe a indústria nacional do que está acontecendo na coordenação de sangue e da melhor maneira de eles nos ajudar. E eu agradeço com todo carinho e estou muito orgulhoso de a gente estar aqui brigando pela hemoterapia pública e em vias de criar até alguma coisa que vá apoiar e garantir a nossa continuidade. Muito obrigado a todos.